Corinthians e Grêmio, Grêmio e Corinthians. Ai, a minha vida nunca é fácil, né? Que loucura. E os dois são irmãos de tabela, cara. Que loucura. Eles têm a mesmíssima campanha. O Corinthians é superior apenas nos critérios, no saldo de gols. E, sei lá, os dois estão disputando aí, quem sabe, uma vaga na pré-Libertadores, na próxima Libertadores, dependendo do que acontecer, né? O Corinthians, no ano passado, vocês vão lembrar, conseguiu uma arrancada justamente nesse período do campeonato e saiu lá da zona do rebaixamento para chegar numa pré-Libertadores. O Grêmio melhorou muito depois da janela de transferências que fez, contratou alguns jogadores, alguns bem conhecidos do Corinthians, né, mas que não estarão em campo, né, o meio-atacante William, o zagueiro Balbuena, que estão machucados, o próprio lateral Marcos Rocha, que o Corinthians conhece tão bem aqui do Palmeiras, também machucado. Então, mas mesmo assim, né, o Grêmio adquiriu qualidade no time e deu uma melhoradinha. Tá beliscando aí, quem sabe, né, uma vaga na pré-Libertadores ou quem sabe na Sul-Americana. O mesmo vale pro Corinthians, que já tá na semifinal da Copa do Brasil e tá num momento também interessante com o retorno dos seus jogadores que estavam machucados, né, com o trio Memphis, Yuri e Garro, o André Carrilho da mesma maneira, e com isso o Corinthians aí pode engatar inclusive a terceira vitória consecutiva, já pensou? E aí a gente estaria falando de uma arrancada ano passado. Os dois se enfrentaram e, inclusive em Copa do Brasil, né, o Corinthians acabou eliminando o Grêmio nos pênaltis. E é curioso porque depois eu conversei com o Emiliano Dias, lá no podcast que eu tenho com o Denilson, e ele falou assim, cara, nossa meta era não cair no Brasileiro, né? O Corinthians estava muito mal ainda naquele momento e ele meio que colocou equipes alternativas ali, mas o Grêmio não conseguiu fazer um golzinho no Corinthians em duas séries. O jogo foi pro Couto Pereira por conta das enchentes e tudo mais, e o Hugo Souza, pra variar, né, acabou sendo decisivo e classificou o Corinthians nas penalidades. Depois teve um jogo em Itaquera, que eu acho que foi o 4x4 do ano passado. Não, o 4x4 foi 2023, né, que tem aquele pênalti lá do Yuri Alberto. E aí depois o jogo de volta do segundo turno é aquele jogo que o Corinthians meio que escapa, né? Aí é 23. O Corinthians escapa porque o Romero faz um gol no barro, na chuva, e o Corinthians tem um jogador expulso com 4 minutos de jogo, que é o Bruno Mendes. Isso é 2023. E aí ano passado também, o último jogo foi a última rodada, né? Dentro da Arena do Grêmio, 3-0, o Memphis fez gol de bicicleta, Yuri Alberto fez gol de pênalti. Cara, uma loucura aquele jogo. E nesse ano, os dois empataram em 1-1. O Breno Bidon fez um belo gol de fora da área, um gol por cima, assim, do Thiago Volpe. Cara, o empate persegue esse confronto, especialmente na Neoquímica Arena. Quando eu falo de um tabu de mais de uma década, é porque o Corinthians não vence o Grêmio na Neoquímica Arena há mais de 10 anos, em jogos oficiais.